Vamos então iniciar falando um pouco sobre o classificador Bayesiano, certo? Para a gente conseguir trabalhar ou definir um classificador Bayesiano, é importante que a gente considere que este nome Bayesiano vem da utilização do chamado Teorema de Bayes, que é o que a gente vai ver logo na sequência. Então, para eu poder usar o Teorema de Bayes num processo de classificação, eu preciso ter primeiramente dois componentes. O primeiro é um conjunto de instâncias de treinamento, que é algo que nós estamos acostumados a usar. Por exemplo, quando estamos rodando o algoritmo C4.5 usando o ECA, nós estamos considerando que a entrada, aquele conjunto de dados de entrada, é um conjunto de instâncias de treinamento, certo? Bom, para trabalhar com o classificador Bayesiano, além do conjunto de instâncias de treinamento, eu também vou precisar daquilo que é chamado de conhecimento a priori. E uma vez que eu tenho esses dois elementos, eu posso então usar o teorema de Bayes para tentar definir algo que chamamos de hipótese mais provável. Vamos ver isso com um pouco mais de calma na sequência. Antes de conseguir entender essas ideias todas, vamos definir algumas nomenclaturas que vão ser importantes durante o processo. Primeiro, considere que sempre que a gente tiver P de H, o que eu estou querendo representar com isso é a probabilidade da hipótese H ser verdadeira. Como eu não estou, na verdade, condicionando essa probabilidade a nada, eu estou dizendo, eu chamo isso da probabilidade marginal da hipótese, eu digo que essa é o que é considerada a probabilidade a priori da hipótese ser verdadeira. Tá? Quando eu não conheço qual é a probabilidade a priori de uma determinada hipótese ser verdadeira, vocês vão ver que o que acaba acontecendo é que eu digo que uma hipótese ou outra hipótese tem sempre a mesma probabilidade, ou seja, todas as hipóteses possíveis são equiprováveis. E quando eu faço isso, na verdade o que eu estou dizendo é que a probabilidade das minhas hipóteses é aleatória e uniformemente distribuída. Em outras palavras, imagine que eu tenha duas hipóteses possíveis. Se eu não souber qual é a probabilidade de uma acontecer ou da outra acontecer, eu posso iniciar meu processo dizendo que é 50% para cada um. Tá? Se eu estiver fazendo isso, vocês vão ver que essa definição de distribuição uniforme, ou seja, 50% para cada um, acaba sendo algo que na prática a gente faz. Tá? Bom, considere também que quando eu tenho P de D, eu estou considerando qual a probabilidade do meu conjunto de dados ser observado. Percebam que isso, de novo, é uma probabilidade difícil de ser estimada. Né? Então, imagine que eu pergunte para vocês qual a probabilidade do meu conjunto de dados que eu forneci para vocês sobre lentes de contato acontecer para um determinado, quer dizer, considerando-se todos os pacientes de lentes de contato que temos, qual a probabilidade daquele conjunto de dados acontecer. Isso é algo um pouco difícil de se determinar e nós vamos ver que joga a nosso favor o fato de que a gente não precisa se preocupar tanto com isso, apesar de originalmente a probabilidade do conjunto de dados ser algo presente no nosso teorema de Bayes. Tá? Precisamos ainda identificar aqui e entender que P de x dado y representa a probabilidade da minha variável x ter um valor específico, dado que eu sei que y aconteceu com outro valor específico. Tá? Então eu digo que isso é a probabilidade de x dado y. Seguindo a mesma linha dessa barra, que é a barra da probabilidade condicional, se eu tenho P D barra H, eu digo que essa é a probabilidade do meu conjunto de dados acontecer, dado que eu sei que a minha hipótese é verdadeira, certo? E a probabilidade de H dado D é a probabilidade da minha hipótese acontecer, dado que eu sei que o meu conjunto aconteceu. Então percebam que, na verdade, esta probabilidade aqui, a probabilidade de H dado D, é o foco do nosso estudo aqui quando eu estou procurando a hipótese mais provável.
certo? Então, imagine, eu quero saber se a minha hipótese, considere que a minha hipótese pode ser um classificador, né? Então, se a gente pensar que por enquanto só conhecemos uma árvore de decisão como classificador, e ela pode ter sido montada com ID3 ou com C4.5, tanto faz, mas se eu considerar então uma árvore qualquer como sendo uma hipótese, eu posso tentar ou estar procurando então, quando olho para esta árvore de decisão com um viés de classificação bayesiana, eu vou procurar qual a probabilidade daquela minha árvore de decisão ser verdadeira, certo? Dado que eu tenho o conjunto de dados de treinamento que foi fornecido. Então é isso que eu vou procurar numa ideia de classificação bayesiana. Perceba então que essa ideia de procurar a probabilidade ou procurar a hipótese mais provável, ela é uma visão bayesiana de classificação e que pode ser aplicada inclusive quando a minha hipótese, ou seja, os meus classificadores, não são bayesianos. Uma árvore de decisão é um classificador e ele não é um classificador bayesiano. Mas eu posso tentar ver qual é a árvore mais provável, certo? Para classificar aquele conjunto de dados que eu tenho como instâncias de treinamento. Então percebam que eu poderia estar querendo construir uma árvore de decisão ou escolher qual árvore de decisão é o melhor classificador para um determinado conjunto de dados sem usar o ID3 ou sem usar o C4.5. Mas pegando todas as árvores possíveis e calculando a probabilidade de cada uma delas acontecer, dado que eu conheço aquele conjunto de instâncias de treinamento que foi fornecido, certo? Então, se eu estiver fazendo desta maneira a construção ou a busca pelo meu classificador, eu digo que eu estou, na verdade, construindo ou usando um classificador bayesiano. Essa é a ideia de classificação bayesiana, certo? E o teorema de Bayes é quem nos ajuda a encontrar essa probabilidade. Ele, na verdade, vai nos dar, então, formalismo para que a posteriori, ou seja, esta probabilidade de H dado D, essa é o que a gente chama de probabilidade a posteriori, o teorema de Bayes faz com que a gente possa calcular essa posteriori. Tá? E normalmente, quando a gente utiliza o teorema de Bayes para calcular essa posteriori, o que a gente diz é que a gente está procurando qual é a nossa hipótese com máxima a posteriori. Então, a literatura mantém esse nome em inglês normalmente, então ela diz que a gente pode trabalhar com a hipótese MAP, M-A-P, que vem de Maximum a Posteriori Hypothesis, ou seja, a hipótese de máxima a posteriori. Tá? E o teorema de Bayes nos diz que eu posso calcular qual a probabilidade dessa hipótese acontecer, dado que eu sei que D aconteceu, fazendo o cálculo da multiplicação da probabilidade do conjunto de dados ter acontecer, dado que eu sei que aquela hipótese aconteceu, multiplicado pela priori da hipótese, tudo isso aqui, todo esse termo, dividido pela priori do conjunto de dados. Alguns pontos interessantes que a gente tem aqui no teorema de Bayes, e eu não quero que vocês fiquem muito preocupados por agora, vocês devem estar pensando assim, essa aula da unidade 4, ela está muito formal, então nós estamos vendo muita fórmula nessa história aqui. Tá? Eu estou começando a falar um pouco de probabilidade com vocês e eu preciso falar um pouco disso para que a gente possa entender o funcionamento de classificadores bayesianos. Entretanto, não quero que vocês fiquem preocupados, porque vocês vão ver que as probabilidades que a gente vai calcular quando está construindo classificadores bayesianos, elas são normalmente simples contagens. Então, são probabilidades calculadas por aquilo que a gente chama de frequência relativa. Então, você conta qual a frequência com que aconteceu determinada situação, você normaliza essa frequência pelo número de todas as situações possíveis, por isso eu chamo de frequência relativa, e aí eu estimo a probabilidade com base nisso. Normalmente vai ser assim, então não há nada de complicado aqui, vão ser contas de soma, certo? Então eu vou somar quantas vezes, vou contar quantas vezes aconteceu determinada situação, mas essas contas de soma são regidas por essa ideia do teorema de Bayes. Tá? Então percebam que aqui a probabilidade de H dado o conjunto de dados, ela é calculada com base nesse termo que é exatamente o contrário.
Então aqui eu tenho a probabilidade da hipótese dado o conjunto de dados, que é calculada pela probabilidade do conjunto de dados dado a hipótese, vezes a priori da hipótese. Quando a gente está trabalhando com classificação bayesiana, a gente diz que para encontrar esta probabilidade, o que nós estamos fazendo é utilizando a verossimilhança daquela probabilidade multiplicada pela priori da hipótese que eu estou procurando. Então a verossimilhança ou likelihood do inglês, certo? Nada mais é do que a probabilidade ao contrário, a condicional contrária daquela original que eu estou procurando. Se eu estou procurando a probabilidade da hipótese dado o conjunto de dados, a verossimilhança disso vai ser a probabilidade do conjunto de dados dado a hipótese, certo? Aqui, como minha probabilidade do conjunto de dados é o denominador, se ela for muito grande, então eu vou estar dividindo tudo isso aqui por um número grande, isso significa que a minha probabilidade vai tender a diminuir. E se a probabilidade desse conjunto de dados for pequena, eu vou estar dividindo tudo isso aqui por um número pequeno, então a tendência é que essa probabilidade aqui seja maior. E aí a pergunta que vem é por que a probabilidade da hipótese dado o conjunto de dados deve crescer quando a probabilidade do conjunto de dados cresce? E isso se dá porque se eu tenho um conjunto de dados que é muito provável, significa que ele é pouco informativo. Ele acontece demais, ele vai acontecer para casos onde a hipótese aparece e para casos onde a hipótese não aparece também. Então, isso significa que deve diminuir a probabilidade ou o quanto eu acredito que aquela hipótese seja verdadeira. Tá? Em outras palavras, o que a gente está querendo dizer com essa pergunta é que quando você trabalha com um conjunto de dados e que você não confia e que esse conjunto de dados não é específico, não é tão informativo para o seu problema, você não deve confiar tanto nos resultados que o seu classificador deu. Né? E a gente já viu isso quando a gente trabalhou com a ideia da árvore de decisão e a gente faz poda tentando evitar o overfitting, exatamente porque a gente sabe que nem sempre o meu conjunto de dados a gente pode confiar tanto assim no meu conjunto de dados, certo?